dia de quebra de corrente, meu Deus, Santo amado. Então vem, Senhor, passe entre nós esse momento, Senhor amado. Quantos aqui, meu Pai, necessita, meu Deus, necessita de um milagre, Pai, na vida familiar, no casamento, no trabalho, na vida espiritual, no sentimento, Senhor. Vem, Senhor, agora de encontro, meu Pai, arranca, meu Pai, toda a confusão, Senhor, que venha quebrar, Senhor, todas as correntes, em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu creio, Senhor, que o Senhor fará um milagre. Eu creio, meu Deus, que essa pessoa hoje, para o sofrimento dela, ela vai receber a cura, ela vai receber a libertação, ela vai receber a restauração, em nome do Senhor Jesus. Senhor, eu te peço, vem, Pai, e toma parte, meu Deus, do que prevalece ao Senhor, Pai. A parte, meu Deus, que cabe ao Senhor, Pai. O alto, mais alto dos altos, Senhor. Santo amado, Pai, muito obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus. E se você crê, abra seus olhos e aplauda bem forte o Espírito Santo de Deus. Boa noite, igreja. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Podemos se assentar? Fique à vontade, igreja, em nome de Jesus. Graças a Deus, né, igreja? Como eu sempre digo, a reunião hoje é rápida e objetiva. Só que Deus me pôs no coração ali agora, eu orando ao Senhor, e aqueles quadradinhos que a gente coloca lá no grupo para anunciar a reunião de tal dia. Eu estava olhando aquele quadradinho e Deus pôs no meu coração para eu fazer um propósito de quebra de correntes. O que é quebra de correntes, igreja? Não é macumba evangélica, nem mandinga evangélica, mandinga santa, não é despacho evangélico, não. Lá na prisão, Paulo e Silas, eles estavam o quê? Acorrentados e com grilhões nos pés também. E certo momento dali do louvor que eles faziam, da oração, moveu o céu. E realmente as trancas se quebraram, as correntes se quebraram, as portas ali se abriram. Ou seja, muitos de nós hoje tem um ente querido, tem um parente, tem um amigo, tem alguém da família que está acorrentado, não está amarrado. Não, é sério, é sério. Pessoas estão acorrentadas, infelizmente hoje, e precisamos do que? Quebrar essa corrente. A palavra diz lá em Marcos 16, 17 mais ou menos, se eu não me engano, que sinais seguirão os que crerem, em meu nome farão milagres iguais e maiores do que Jesus fez. Então você pode e consegue fazer milagres, usando a palavra de Deus, usando o nome de Deus e em nome de Jesus, amém? Então, a partir da semana que vem, quando você chegar aqui, vai ter uma corrente para você colocar a sua mão, e você colocando a sua mão aqui, coloca um grilhão aqui e o outro grilhão aqui, você vai fazer a reunião inteira acorrentada. Ah, mas está amarrado. Não, vai estar acorrentada. Para certo momento da reunião, iremos quebrar essa corrente. Essa corrente, claro, vai ser feita de papel. Então assim, vai ser fácil para quebrar. Não vou pôr uma corrente aí de portão na sua mão, não. Vai ser uma de papel. Amém, igreja? Graças a Deus. Então, igreja, sem muito mais delongas, já vou entrar a mensagem já com você. No mesmo assunto de corrente, igreja, quantos de nós não está gemendo? Quantos de nós não estamos aí, clamando ao Senhor? Eu falo para você, quantos de nós não passamos noites e noites chorando à beira da cama? Quantos de nós, igreja, não vê pessoas da nossa família ali acorrentada, pessoas chorando, clamando, e parece que nada acontece? Por que, igreja, acontece isso? Porque você vai, pede oração para um, pede oração para o outro, pede para o outro. Será que o problema é quem faz a oração ou é quem recebe a oração? Teve uma vez um amigo nosso, teve um pastor, e ele estava fazendo a reunião, e ali no momento a senhora pediu uma oração,
ele foi, fez a oração da fé ali, determinou. Ela falou, mesma coisa, não estou curado. Ele foi de novo, fez a oração, determinou, não passou a dor, não estou curado. Ele foi de novo, fez a oração, e aí, não estou, está doendo aqui ainda. Aí ele falou, meu irmão, ó, o problema já não é só mais eu, o problema é a fé que a senhora não está tendo. Ou seja, você tem que ter a fé. Quando você clama ao Senhor, está tendo fé? Está dando resposta para Deus? Volto a repetir, quantos de nós não tem um ente querido, o esposo, a esposa, o filho, a filha, o amigo, alguém clamando e não consegue resolver? A pessoa chora ali, ela rola, deita, tal, e nada. E aquela tristeza vem a tristeza, vem aquele sentimento que Deus não me ouve, Deus não me escuta, a minha oração bate na laje e volta. Mas tem solução, igreja. Tem solução, porque a palavra de Deus diz, igreja, o choro dura a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Então tem solução. Tem solução, basta você pegar a palavra, basta você pegar e falar, não, eu vou determinar, eu vou falar, vai acontecer, eu vou fazer, eu vou ter resposta em nome de Jesus, amém? Igreja, abre esse livro santo aí, num salmo. É muito difícil alguém falar desse salmo, eu não sei se você já leu ele, se você já passou despercebido. Quem fez aquele projeto da Bíblia, de ler a Bíblia em um ano, passou por ele. Às vezes passa e despercebido a gente não percebe o que está acontecendo, amém? Então, abra seu livro santo aí, em Salmos, capítulo 6, meia dúzia. Salmos, capítulo 6, de meia dúzia. Nós vamos ler o 6 e o 7. Aliás, para um pouquinho, conversa um pouquinho, depois continuamos em nome de Jesus. Aqui, igreja, bom, vamos ler, depois eu faço a introdução do capítulo. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga espere por mim. Salmos, capítulo 6, o verso de número 6 também. Tá assim, ó, se quiser ler comigo, vamos lá. Já estou cansado do meu gemido. Olha só, igreja, o salmista já falou, estou cansado do meu gemido. Olha o restante agora. Toda noite faço nadar minha cama, molho o meu leito com minhas lágrimas. Olha o 7 agora. Já os meus olhos estão o quê? O quê? Consumidos. Os olhos já estão consumidos. Por quê? Consumidos pela mágoa e envelhecido por conta dos meus inimigos. Para aqui rapidinho, igreja. Igreja, esse salmo foi escrito por Davi, o rei Davi. Aqui, igreja, ele estava tendo uma correção de Deus. Se você for ler o primeiro versículo, o segundo, o terceiro ali, você vai perceber que ele está falando como se ele estivesse sendo corrigido. Ele estava sendo corrigido ali. Então aqui ele fala o que para Deus? Senhor, eu já não aguento mais o meu gemido. Ó Deus, toda noite eu molho a minha cama. A minha cama fica encharcada com minhas lágrimas. O meu leito, ele se encharca. E eu falo a você, igreja, quantas vezes você se pega chorando na sua cama, no seu travesseiro? Desde quando você está chorando? Os meus olhos se consumem. Igreja, aqui com a mágoa, aqui os olhos deles já estão consumando, já de tanto chorar, doía. Tem tradução que fala que os olhos estavam enfraquecidos, já estão fracos meus olhos, eu já não consigo quase nem enxergar, de tanto que eu estou chorando, pela mágoa dos meus inimigos.
Ou seja, pela mágoa das pessoas que vêm falar com você. Não é você que está com a mágoa, com raiva, não, é a mágoa das pessoas que vêm até você te trazer coisas ruins. E já chega a famosa depressão agora, está amarrada no nome de Jesus, mas já basta a depressão agora nesse mundo. As pessoas já não sabem o que fazer, já estão chorando. Aqui, não quero rasgar a Bíblia, pelo amor de Deus, mas poderíamos dizer que Davi estava entrando em uma depressão. Não está na Bíblia, é só um exemplo. Não quero rasgar a Bíblia, mas parece que Davi já estava entrando em depressão. Você pode ver que ele fala: Senhor, eu já não aguento mais o meu gemido. Toda noite a minha cama nada em lágrimas. Eu encho a minha cama de choro. Eu não consigo parar de chorar. Os meus olhos, meu Deus, se consomem de tanto eu chorar. De tanto eu chorar. E eu volto a falar aquele novo versículo de novo. O choro dura a noite inteira. Mas e essa noite inteira, igreja? Faz quanto tempo que estamos chorando? Faz quanto tempo que estamos clamando ao Senhor? Ah, eu estou orando, mas até quando você vai ficar clamando? Até quando você vai ficar buscando? Até os seus olhos se inchar? Até os seus olhos doer? Até você falar assim: eu não consigo nem mais enxergar mais, de tanto que eu estou chorando? E nossos parentes, igreja? E nossa família? A nossa igreja? O quanto ela está chorando? Eu falo igreja não é no físico, não. Eu falo igreja somos nós. Nós somos as igrejas. E eu te falo, até quando você vai ficar nessa situação? Até quando, igreja? Aí, igreja, olha só o versículo de número 8 agora, né? Isso, 8. Olha só o que Davi fala agora, ó. Apartai-vos de mim, todos que praticam a iniquidade. Igreja, olha só, de repente, Davi chorava, Davi estava triste, Davi estava com o olho doendo, mas ele fala: peraí, parou, afasta-se de mim vocês, ou seja, todos os que praticam a iniquidade, porque o Senhor ouviu a minha voz e o meu lamento. Amém. Glória a Deus. Igreja, você precisa determinar a sua vida. Você precisa falar: ó mal, sai da minha vida agora. O Senhor ouviu a minha voz. Ou seja, o meu Senhor, o meu Deus, ouviu o meu gemido. Deus, Davi aqui agora, igreja, ele se levanta. É a mesma coisa você, a partir de hoje, vai se levantar. Você tem que se erguer, você não pode ficar prostrado. Falávamos agora, meu irmão, ali, tem batalha que vem para nos fortalecer. E essas 2 semanas, igreja, passada agora, de hoje para trás, 2 semanas, eu estou me fortalecendo. Aconteceu coisa na minha vida que eu achei que jamais eu ia presenciar, mas Deus me mostrou que é crescimento, é fortalecimento. Igreja, nós temos que passar por coisas que não queremos, para nos fortalecer, para nos levantar, para nos erguer, igreja. Você precisa passar por coisas que você vai se erguer. Eu vi pessoas no hospital, igreja, 4, 5 dias esperando ali vaga, e eu pensava comigo: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Ele falou no meu coração: começa a orar para esse povo, começa a orar. E eu comecei ali, levantava, ia para cá, ia para lá, só orando, determinando, orando, e aquilo que acontecia, igreja, fortalecia, começou a me fortalecer.
Hoje, qualquer problema que eu vejo, para mim é pequeno, porque eu conheço um Deus gigante, um Deus do impossível, um Deus que vai e faz, um Deus que fez o sol retroceder, um Deus que fez o mar se abrir, um Deus que fez o Rio Jordão se abrir, um Deus que fez o único filho dele morrer crucificado, descer a mansão dos mortos, ir no inferno, tomar a chave de Satanás e trazer a cura para você, porque pela sangue de Jesus nós somos sarados. Então você foi sarado, você é sarada, você não pode ficar prostrado nesse problema. Mas o que eu vou fazer? Mas o que eu faço? Vai clamar ao Senhor. Davi aqui deixou escrito: afaste de mim, vocês todos que fazem a iniquidade, ou seja, vou falar português rasgado, você que pratica pecado, afaste-se de mim. Eu quero distância de você que faz o pecado. Presta bem atenção, igreja. Nós odiamos o pecado, mas amamos o pecador. Não é que você pegar a raiva do pecador, não. Você tem que afastar o pecado da pessoa, de você. Mas ame aquela pessoa em Cristo Jesus. Uma coisa que eu costumo sempre falar: você é obrigado a amar o teu irmão. Olha para o teu irmão do céu e fala assim: eu te amo em Cristo Jesus. Não diga mais forte, cara. Eu te amo em Cristo Jesus. Amo vocês em Cristo Jesus. Igreja, você tem que amar em Cristo Jesus, mas você não é obrigado a gostar. A Bíblia não fala assim: você é obrigado a amar e gostar. Não, você tem que amar. Você é obrigado, é mandamento, amar o teu próximo como a ti mesmo, mas você não é obrigado a gostar. Então você não precisa ficar com lá ali esfregando um ao outro ali. Não, presta bem atenção. A pessoa que te traiu, a pessoa que te magoou, a pessoa que fez maldade, você tem que perdoar? Tem, perdoa, mas você não tem obrigação de ficar lado a lado dela. É você lá e ela de cá. É assim que tem que ser. Porque se um dia ela te traiu, te fez coisa errada, te fez coisa ruim, igreja, se ela não se converter, ela vai fazer de novo. Infelizmente ela vai fazer de novo. É um hábito. É um hábito. A pessoa que faz coisa errada e não se converte, ela vai continuar fazendo coisa errada. Mas a palavra de Deus fala perdoar 70 vezes 7. Concordo, perdoar 70 vezes 7. Mas pecados diferentes. Pecado diferente. A pessoa vai, pisa no seu dedo 70 vezes 7 por dia. Já está de brincadeira, não está? Pisou uma vez, você perdoa, tranquilo. Pisou de novo, pisou de novo. É a mesma coisa com Deus. Deus é assim. Ele perdoa 70 vezes 7, mas pecados diferentes. Cuidado. Então, afastai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Vamos sair de perto, igreja. A palavra de Deus diz o que, igreja? Fugir da aparência do mal. Fuja da aparência do mal. Se eu passar por aquele caminho, parece ser mal, então eu vou desviar. Eu vou andar 4, 5 quadras a mais, mas que eu vou desviar, eu vou. É o que nós temos que fazer. Se desviar da aparência do mal. Diga para você mesmo: eu vou me desviar do mal. Igreja, quem quer ficar perto do mal aqui? Ninguém quer ficar perto do mal. Então você precisa se desviar da aparência do mal. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista o diabo. Aqui Davi começou a rejeitar já. Começou a resistir. Ele já deu um ponto final: todos vocês que praticam pecado, afaste de mim, porque o meu Senhor ouviu o meu clamor, ouviu a minha súplica, ouviu o meu choro. Ele ouviu, igreja. Agora, olha o versículo 9, igreja. O Senhor já ouviu a minha súplica. Olha só o que ele fala de novo. Ele repete:
o Senhor aceitará a minha oração. Glória a Deus. Diga assim, igreja, ó, o Senhor, O o Senhor ouviu a minha oração. Igreja, eu podia parar por aqui já. Eu podia parar por aqui. Vou falar, fecha o livro santo aí, vamos orar ao Senhor. Igreja, basta apenas uma oração. Apenas uma oração. Foi o que Davi fez. Quantos, igreja, eu volto a repetir, quantas pessoas não estão desta maneira? Do versículo 6. Do versículo 6 aqui, ó, vou abrir de novo aqui. Aqui, ó. Já estou cansado. Quantas pessoas, igreja, já não está cansada da súplica, do choro, daquele negócio de tentar fazer nada acontecer? Igreja, quando eu estava no mundão, eu tentava fazer as coisas, às vezes eu conseguia, às vezes dava certo, às vezes não dava. Aí quando eu passava, eu falava, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Mas aí, igreja, será que realmente era Deus que me ajudava? Será que era Deus que me ajudava? Ou Satanás dava uma forcinha para mim não ir para a igreja? Para mim ficar no mundão que eu estava? No mundão de bebida, de coisas erradas, de mentiras? Porque o diabo também, igreja, ele maqueia uma cura. O diabo, ele maqueia uma libertação. Mas você pode perceber, não vou citar nomes de igrejas ou denominações, não. Mas a pessoa vai em tal lugar, paga para isso, porque eu tenho um câncer. Aí vai, faz o que tem que fazer, não mede esforços, faz, o diabo vai lá, dá uma maquiada, tira aquele câncer de um lugar e coloca no outro, e a pessoa fala, ó, eu fui em tal lugar e deu certo. Mas aí daqui a pouco ele vai ver outro câncer em outro lugar. Com Deus não, igreja. Com Deus, ele tira o câncer e manda lá para o meio dos infernos, que é onde é o lugar dele. Ele tira o pobre do monturo e coloca o na mesa dos príncipes. Eu mesmo sou prova disso. Eu era da lama, eu era do enxofre, eu era da carniça. E olha onde que Deus me colocou hoje. E eu tenho certeza que Ele tem muito mais para me dar do que eu posso imaginar. E muito mais para você que possa imaginar. Ele vai te dar muito mais. Se Ele vai te dar um filho convertido, você quer um filho convertido? Quem não quer um filho convertido aqui? Todos queremos, mas Ele pode te dar um filho que vai ser um pastor. Ele pode te dar uma filha pastora, um neto pastor, uma neta pastora, um neto missionário, um neto que toca bateria, um neto que toca teclado, um neto obreiro. Você só pede um filho convertido. Deus, Ele tem muito mais para te dar, igreja. Ele tem muito mais para te dar. A palavra de Deus fala assim, igreja, ó, Deuteronômio 28, que Ele abrirá as janelas de bênção e derramará bênção sem medidas, igreja. Ou seja, não vai ser um jarro desse de bênção. Não. Ele vai te dar um caminhão de bênção. Um caminhão é bom? É bom. Ele pode te dar 10 caminhões de bênção. Mas você precisa determinar. Você precisa afastar da aparência do mal. Você precisa falar, Senhor, ouve a minha oração. Se você guardar somente esse último versículo que você leu comigo aqui agora, o versículo de número 9, que Deus ouviu, aceitará a minha oração. Igreja, isso aqui é forte. Isso é forte, igreja. Não é qualquer pessoa que vai aceitar a sua oração. Não é qualquer um, não é qualquer outra pessoa, é Deus que aceitou a sua oração. Lembra Daniel? No primeiro dia ele orou, Deus falou, ô arcanjo, ó, vai lá abençoar. Ó, vai lá abençoar aqui. Está vendo aquele homem lá? Vai lá abençoar ele agora. E o príncipe da Pérsia, né, o Satanás,
envia o anjo dele lá, o sassafrás também lá, o demoniado lá, para lutar com o anjo, e atrapalha a bênção de Daniel 21 dias. Só que naquela batalha, quando ele chega para abençoar, ele fala: Daniel, o Senhor ouviu sua oração no primeiro dia. É o que aconteceu com Davi aqui, ó. Davi estava chorando. Se você ler o versículo 3 lá, igreja, ele vai falar que até os ossos de Davi doía, se consumia. Até os ossos de Davi doía quando ele escreveu esses salmos. Então, igreja, eu não sei como é que você está hoje. Eu não sei como que a tua casa está hoje. Eu não sei como que a sua família, o seu trabalho, o seu genro, a sua nora, seja quem for, como é que aquela pessoa está. Mas eu tenho uma certeza que o Deus que eu conheço, que você conhece, que você deu a sua vida para que ele tomasse conta, vai fazer um milagre. Amém. Porque é um Deus do impossível. Não é um Deus do talvez. Não é um Deus que, espera um pouquinho, se der eu como, aí abençoo. Não, é um Deus que ouve a tua oração, é um Deus que ouve o seu gemido, é um Deus, igreja, que vai e resolve. Não é um Deus que fala: espera aí, já eu chego, calma aí. Não, é um Deus que você fazer o que Ele manda. Deuteronômio 28: se ouvires a minha voz, abençoado você vai ser, igreja. Então ouve a voz de Deus, ouve o que Deus quer falar com vocês, em nome de Jesus. Igreja, eu paro por aqui. Senão eu vou falar do meu coração, e coisa do meu coração eu não quero falar. Eu quero falar o que vem do coração de Deus, em nome de Jesus. Curve sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, meu Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, Senhor, muito obrigado, Pai, por essa mensagem. Senhor, eu creio, meu Pai, eu acredito, Pai, que tinha pessoas gemendo, Pai, até essa noite passada, meu Pai. Pessoas que oravam, Senhor, até a noite passada, Pai. Mas eu creio, meu Deus, que o Senhor ouviu a oração. O Senhor ouviu o gemido, Pai. A partir de hoje, meu Pai, quando essa pessoa chorar, meu Deus, vai ser por alegria, Pai. Vai ser por contar a bênção que ela vai receber, meu Pai. Senhor, obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Porque até aqui o Senhor nos ajudou, Pai. E eu creio que daqui para frente, mais ainda será com sua ajuda, Pai. Deus, muito obrigado, em nome de Jesus, amém. E se você crê, abra seus olhos e aplauda bem forte, Espírito Santo de Deus.